Bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo o ator Gabriel Braga Nunes. Fala, Gabriel, como que você tá? Seja mais uma vez muito bem-vindo, hein? Sempre uma alegria te receber. Obrigado, Danilo. Alegria toda minha. Adoro o programa. O Gabriel tá aqui para dividir as novidades da carreira, os novos projetos, um espetáculo, uma peça linda, emocionante, já fui assistir, necessária, que é O Filho, em cartaz no Teatro Vivo aqui em São Paulo. Muita coisa bacana, a gente vai ter tempo de falar sobre o espetáculo, sobre vida, carreira, música, mas quero começar falando sobre a peça O Filho, que é do Florian Zeller. É o mesmo autor de O Pai, que fez um sucesso no mundo inteiro. É uma peça de teatro, depois ganhou as telonas, né, com um filme protagonizado pelo Anthony Hopkins, que ganhou o Oscar também. Filme lindo, lindo. Lindo. Aqui no Brasil, a montagem teatral de O Pai foi protagonizada pelo Fulvio Stefanini, muitos anos em cartaz, mais de 150 mil espectadores. E agora, o Léo Stefanini, que é o diretor, foi o diretor de O Pai, agora também assina a direção de O Filho, monta esse texto que já está aí também rodando no mundo, acho que mais de 20, 40 países recebendo a montagem de 20 países? Nem sei quantos, São países. Muitos. Perdi essa conta. Recebendo a montagem de O Filho, que não é uma continuação do Pai. Não tem nada a ver, né, Gabriel? Não. São temas da família contemporânea, né? É uma trilogia, na verdade. Esse autor escreveu também A Mãe. Ah, não sabia. Abordando de uma maneira super atual os assuntos da família contemporânea. E assuntos muito universais, né? Tanto é que está fazendo sucesso no mundo inteiro. Esse espetáculo que a gente está fazendo está montado no Japão, Singapura, Paraguai, vai estrear na Alemanha, está em todos os cantos realmente. O que mostra um apelo tão forte dessa temática, né? Que é a depressão entre os adolescentes. Uma coisa que está acontecendo muito em todas as famílias. Todas, não digo, mas a gente conversa com os amigos e você ouve falar desse assunto. Então, se acontece aqui, ali, no vizinho, por que a gente tem que continuar tendo constrangimento com o assunto? Não tem, a gente tem que falar. Nos últimos anos, esse assunto foi muito encoberto, né? Tinha uma política um pouco de não falar para não dar ideia errada, né? Só que os números cresceram assustadoramente em grau mundial. Então, isso está sendo questionado pelos psicólogos e psiquiatras e tal. Está parecendo que a gente precisa discutir e falar bastante sobre esse tema. Até porque essa geração de pais, que é a minha geração, né, que tem 50 ou até 40 mesmo, não está preparada muitas vezes. A maior parte das pessoas não está preparada, né? No espetáculo tem um momento lá que eu ouço falar em serviço psiquiátrico e me espanto com essa expressão. Sabe, a primeira vez que ele teve que se deparar com essas palavras, né? Quer dizer, falta repertório para a gente lidar com as questões de saúde mental. Porque a peça fala sobre isso, fala sobre saúde mental, sobre depressão, sobre suicídio. O público, na verdade, acompanha a história do Nicolas, que é um jovem, um garoto de 16 anos, filhos de pais separados, né? O seu personagem é o pai. Exato. E separado o casal, que é a Maria Ribeiro, né? Que faz a mãe do menino. E ele está passando por essa turbulência da idade, os pensamentos, as questões todas, e aí a história vai se desenrolando, né? Para quem ainda não foi assistir, o que mais que a gente pode soltar aí, né, Gabriel? Porque, claro, é essa discussão de relações familiares que o espetáculo trata, mas de uma forma muito direta, não é? Muito direta. Exatamente. O público sai atravessado ali do espetáculo. Exatamente. Porque quando você tem um caso de depressão na família, isso reflete em toda a dinâmica familiar. Faz todo mundo refletir sobre o que precisa ser feito, onde eu errei, como é que eu posso melhorar, né? É uma coisa que tem implicações profundas em todos os lados da família. E por isso a peça é tão interessante, né? Porque faz uma abordagem contemporânea, com um tema muito atual, provoca uma catarse absurda nas pessoas, sabe? Atualmente. Essa geração, né, dos adolescentes que estão fazendo vestibular nesse momento é uma geração que está num momento delicado e que a gente precisa ter atenção com isso. Porque existe uma falta de perspectiva no mundo atualmente, né? Nas questões climáticas, né? A perspectiva é nefasta, né? A inteligência artificial chega para acabar com os empregos em todas as áreas.
que mais que podemos falar? As conquistas, né? Hoje para um jovem, para uma criança, para um adolescente, né? Ah, meu primeiro carro. É muita grana. É Um muita- carro hoje popular está custando 80 mil, 90 mil reais. Isso dá para chamar de popular, né? Ter a sua casa própria, não é? Ter um emprego mesmo, com os benefícios todos, que é um emprego lá atrás, né? Dos nossos pais, dos nossos avós que tinham, né? Então tudo isso é difícil. Então realmente a perspectiva e o futuro precisa ter muita... ter a cabeça no lugar, ter um apoio também da família e de especialistas, né? Um psicólogo ali para ajudar a levar e a tocar, né, Gabriel? Porque não é fácil, né? Não tá fácil para eles, para os jovens, sabe? Que estão aí pensando nas suas vidas, nas suas carreiras, suas profissões. Não é um momento fácil. Então a gente tem que olhar, tem que dar atenção, né, para eles. E a gente tem que aprender a dar atenção, né? Nos falta esse repertório também, né? Como lidar corretamente, de maneira humana, de maneira atenciosa com os adolescentes. A gente tem muito mais traquejo para lidar com a criança, né? Eu tiro por mim, eu queria muito ser pai, fui pai no momento da vida que eu me sentia preparado e queria ser pai. Mas eu queria ser pai de criança. Aí, de repente, quando vai chegando a adolescência, minha filha está com 11 agora, está começando um repertório de pré-adolescente, você vai se dando conta que ser pai é para sempre, é para adolescente, é para adultos, que é um pacote muito maior, né? E que muitas vezes a gente não está completamente preparado para isso, né? Então esse espetáculo traz uma série de questões que me deixaram muito tocado, sabe? Quando o Léo Stefanini me telefonou e me apresentou esse texto, eu achei que tinha tudo a ver nesse momento da vida, fazer esse personagem. Estou extremamente feliz e orgulhoso, me sinto muito completo em cena, sabe? Nesse elenco com a Maria, com a Thaís, com o Andrés, essa direção incrível do Léo, falando palavras que me são muito caras no sentido de importantes hoje em dia. O Léo Stefanini é o diretor do espetáculo, ele que te convidou. Exato. Eu já ouvi uma entrevista da Maria Ribeiro, que está no elenco, que quando ela recebeu o texto, ela ficou lendo assim, de uma forma ansiosa, de pé, e terminou o texto em pé mesmo. Você também, na primeira leitura, já foi arrebatado, Gabriel. A Maria conta isso engraçado. Do jeito que ela começou, ela terminou. Quando ela viu, tinha acabado a peça numa tacada, assim. Eu fiquei de cara muito impressionado. Ainda tem essa sorte que esse espetáculo virou filme, dirigido pelo próprio autor, né? E é lindo o filme. Você assistiu antes? Você já tinha assistido? Eu assisti quando o Léo me telefonou convidando para Ah. fazer. Eu li a peça primeiro e assisti o filme depois. Fiquei encantado pelos dois, sabe? Encantado. Achei super personagens, Esse personagem do pai é muito interessante, porque ele tenta fazer diferente, ele reconhece o machismo da geração dos pais dele, diversos comportamentos que ele não aprova e ele quer realmente fazer diferente. E ele é um cara de bom senso, ele está realmente empenhado em fazer, mas se vê com limitações, sabe? E aí a gente vai entender ali que a gente não controla tudo, né? Que nos falta repertório muitas vezes, mas que a gente não tem controle total sobre as gerações seguintes, né? Essa é uma pauta muito importante do espetáculo também. Essa comunicação transgeracional, né? Como muda tudo, né, em questão de 20 anos e como é que você pode achar que o seu conhecimento vai surtir todo o efeito do mundo nas novas gerações, né? Isso está muito patente ali no espetáculo também, essa dificuldade, esse choque de gerações, né? Você sempre fez, né, ou ultimamente, nos seus papéis na televisão, no teatro, alguns personagens excêntricos, né, bem diferentes. Nesse espetáculo, você precisa fazer o mais natural possível, né? Um pai que tem muitos sentimentos, é uma montanha-russa de sentimentos, as emoções todas, e muito próximo do real mesmo, de um pai que está passando por essa situação com o filho, com as relações familiares, com a ex-esposa, que são separados. Como que você encontrou o tom aí? Como que foi o seu processo? O Gabriel pai chamou muito aí também o Gabriel ator? O Gabriel pai, sem dúvida, né? Foi ele que falou tão alto assim. Se eu não fosse pai, não tenho certeza se eu me interessaria tanto por esse trabalho, né? Bateu muito fundo, assim. Agora, tocou num ponto ótimo, assim. Eu tenho um histórico de personagens mais excêntricos, né? E aqui, nesse caso, é um tipo comum. Quanto mais comum esse personagem for, mais impacto ele vai ter na plateia, né? Porque é uma história universal. É uma história de uma família normal. E isso, para mim, não deixa de ser um
desafio, vamos dizer, no sentido de que é uma novidade, né? E que eu quis trabalhar numa linha de um homem o mais comum possível, sabe? Os assuntos que nós temos sobre a separação, a alienação parental, as dificuldades todas de educação, possivelmente bullying na escola, os assuntos todos de jovens e de pais e filhos, eles tiveram que ser tocados sem excentricidades, sem muita individualidade, né? Porque são histórias de todos nós. Inclusive o Florian Zeller faz uma coisa incrível, assim. Ele não aponta exatamente os motivos da depressão desse garoto. É uma coisa muito sábia, porque assim ele faz com que todos reflitam e tentam enxergar dentro das suas famílias algo parecido, né? Nem é incrível, um texto de 2018, a gente está em 2025, super atual, super quente, a plateia sai mesmo ali com as reflexões, com os questionamentos, e essa acho que é a principal mensagem, o principal objetivo do teatro, é tocar, não é? Eu fui assistir, você sabe disso, eu não tenho filhos, mas ainda assim fui impactado, a mensagem chegou, não é? Bárbaro. Eu acho que você sente isso também, né? Na plateia, você vê ali pessoas Sim. de perfis completamente diferentes, né? Uhum. Famílias, pais, mães, não importa, acho que a mensagem ela precisa chegar, e o Léo estava me contando, o Thiago também, que assina a assistência de direção, de produção, não é isso? Produção. Produção, né? Produção. Eles estavam me contando que foram atrás de famílias, de pais, de mães que passaram pelo que o personagem de vocês passam na peça, né? Existiu, acho que, uma espécie de laboratório. Você também chegou a ter contato com essas famílias e isso ficou para a direção? Com famílias, não. Não. Mas a gente conversou com psiquiatras, psicólogos, a gente teve uma preparação bem bonita sobre isso. Importante, sabe? E para ir se dando conta que o assunto é realmente atual, sabe? Que as coisas estão realmente muito sérias, assim, sabe? Que a gente não pode não dar atenção mais para isso, pra os assuntos de saúde mental. A gente está conversando aqui com o Gabriel Braga Nunes, ao vivo na Rádio Bandeirantes, falando sobre o espetáculo Filho em cartaz no Teatro Vivo. Ainda no elenco tem a Maria Ribeiro, Thaís Lago, o Andréas Trota, que é excelente. Excelente ator. Excelente. Ele que faz o filho, né, o menino, ele tem 22, 20 e pouco... 22, Ju? 22, a Ju tá aqui, 22, mas representa um garoto de 16 anos. Parece, né? Um vestibulando, né? É isso mesmo. E reforçar aqui o serviço, né, de quinta a domingo, quinta, sexta e sábado às 8 horas, às 20 horas da noite, às 20 horas, 8 horas da noite. Aos domingos mais cedo, às 18, às 6 da tarde. Então hoje, anota aí na agenda, hoje tem sessão. Às 8 horas, às 20 horas. E amanhã, domingo, às 6 da tarde, o Teatro Vivo, que fica na Avenida Chucre Zaidan, 2460, no Morumbi. Ingressos em simpla.com.br. Tem um perfil no Instagram que é @ofilho.teatro, ofilho.teatro, essa discussão necessária, né? Esses temas que a peça discute, saúde mental, as relações familiares, a importância de ter os pais presentes na vida do filho, enxergar, identificar por que aquela criança, aquele adolescente está calado, que é uma das cenas da peça, por que ele está tão ali na dele, no quarto, não sai, não conversa, não tem um sorriso, não traz nada ali pro jantar, algo que ele viveu na escola, no dia a dia dele. Então, se você tem interesse nesse assunto, recomendo aí O Filho no Teatro Vivo. Você sabe que no dia que eu fui te assistir, a sua filha estava na fileira de trás. Maria! A Maria, adorou, né? o espetáculo. A Maria Ribeiro em cena, a atriz até dedicou o espetáculo a ela aquele dia, não é? Você sabe que desculpa interromper. Não, diga. Ontem os filhos da Maria foram nos assistir ontem. E eu dediquei para eles também. Que bonito. Ela também estava dedicando e a gente falou então para... E a Maria, que é sua filha, é mais velha? João e Bento. A Maria é minha filha mais velha. Tem 11, né? E eu tenho a Tina, que tem 5 anos. A Valentina. Né? De 5 anos. Gabriel, depois, né, desse mergulho que você tá ainda, né? A peça tá em cartaz e a cada dia você vai agregando mais coisas do seu personagem e da história. Tá cedo para ter essas discussões em casa? Porque a Maria tá com 11 e a Valentina tá com 5. Tá cedo para trazer as discussões? Ela assistiu? Ela trouxe alguma coisa, alguma questão para você em casa? Sim. Como que foi isso? Ela falou uma coisa maravilhosa. Primeira coisa que ela disse depois de assistir o espetáculo. Eu fiquei tão curiosa para saber o que o Nicolas, que é o personagem do jovem, tinha no diário dele.
ela enxergou o espetáculo do ponto de vista do jovem e ela ficou curiosa sobre os pensamentos dele, o que ele escreveria no diário dele. Aquele livro depois, né? Sim, sim. Cena final, o que que história íntima, né? Esse ponto de vista do jovem. Eu achei muito sensível da parte dela, sabe? E muito bonitinho, né? Muito bonitinho. Uma vez eu pedi a ela que batesse o texto comigo em casa. E ela me ajudou a decorar uma cena. E daí o pai dizia assim, o que você vai fazer da tua vida? Você vai se tornar o quê? E ela parou na mesma hora e falou assim, que horror, que horror. O que é isso? Isso é coisa que um pai, isso é pressão que um pai coloque sobre um filho. Ela ficou muito chocada com isso. É uma coisa que talvez eu aqui, do alto dos meus 53 anos, não soubesse assim, o quanto isso pode ser agressivo para um jovem ou para uma criança. O quanto pode ser pesada essa responsabilidade. E quanto talvez isso não faça mais sentido nessa nova geração. Esse tipo de escola que a gente teve, sabe? Da produtividade, de encontrar o seu lugar para ser produtivo no mundo. Eu acho que tem um outro repertório acontecendo aí que a gente mal conhece. Eu acho cruel, Gabriel. Eu acho cruel. Eu acho que você, ali com 15, 16 anos, precisar, né, passar pelo vestibular e já escolher o que você vai fazer para a sua vida, para sempre, não é? Isso é muito cruel. O método de ensino aqui no Brasil é que eu questiono um pouco de você ser excelente em 13, 15 matérias. Como que você pode ser bom em matemática, biologia, geometria, tudo, né? Geografia, história, português, inglês. É sempre um calhamaço que te dão de 15 matérias e você precisa ser bom nessas 15 matérias, né? Eu falo isso porque eu tive uma experiência fora, eu fiz intercâmbio na Nova Zelândia e lá a escola, que era pública, tinha matérias que você podia fazer como marcenaria, corte e costura, gastronomia, cinema, qualquer tipo algumas obrigatórias, né? Mas daí são algumas só. É a história do próprio país, a língua, né? Ter um idioma, que no caso era o inglês, matemática, mas você poderia montar a sua grade. Então você já vai desenvolvendo ali o jovem, o adolescente. A gente vê também muito nos Estados Unidos, né? Lá as pessoas resolvem coisas ali do dia a dia, seja mecânico, ou de elétrica, ou de hidráulica, nas casas. Por quê? Porque já foram né, ensinados desde sempre a fazer isso. Aqui não, aqui a gente não sabe, eu vou falar por mim, né, Ju? A gente não sabe trocar um pneu de um carro, não é isso? Então, eu questiono sim um pouco o método, acho que vai de encontro com o que você acabou de falar, né, Gabriel? Claro. Que é cruel, sim, é cruel. Interessante, né? Interessante mesmo. Esse espetáculo está me fazendo refletir sobre uma série de coisas, tá? Uma experiência realmente forte para mim, para nós na equipe, e o bonito é ver que o teatro tem esse poder, né? A comunhão que acontece ali, sabe? As famílias que a gente recebe, as pessoas. A gente sente que tem um serviço social ali, sabe? Além do poder da arte, tem um serviço social ali acontecendo. Gabriel, aproveitar a sua presença aqui, né? Gabriel Braga Nunes está em cartaz em São Paulo, no Teatro Vivo, com o filho. Da última vez que estivemos juntos, gravando aqui na rádio, você estava com um espetáculo, Logo a Escuridão Vem Nos Fazer Descansar, que era um espetáculo híbrido, música, teatro, montado com músicas que você mesmo fez, né? Compus. Você fez a composição a partir dos sonetos de William Shakespeare, Exatamente. né? Eu estou puxando esse assunto porque você, lá atrás, já que a gente está falando sobre as escolhas, né? Do que a gente vai seguir, trilhar os nossos caminhos, você teve também uma dúvida ali, né? Vou seguir na música ou vou seguir ali pro teatro? Exatamente. E escolheu o teatro. Escolhi o teatro, sim. Mas a música nunca te deixou também, né? Nunca me deixou. Hoje em dia eu faço as duas coisas. Né? Nos últimos anos, um pouquinho antes da Covid ali, caiu a ficha que eu não podia mais negligenciar a minha história na música, voltei a estudar e aí despertou em mim essa fagulha da composição musical. E isso foi muito legal. E aí, os anos de lockdown, naquele período lá que não tinha trabalho, trancado em casa, eu fiquei compondo. E hoje tem um repertório de 20 músicas minhas, que encaixei 20 sonetos do Shakespeare, os mais existencialistas. Isso acabou virando um espetáculo que hoje em dia circula pelo SESI e pelo SESC, pelo Brasil todo. E é um espetáculo grande, com 6 músicos. Eu divido com a Luísa Lapa, cantora. Equipe incrível, super bacana, produção da Erika Breno. E a gente tem feito isso já desde 2022, apresentado por aí.
sabe? É um espetáculo que me é muito importante, assim, porque ele é completamente autoral, sabe? Inventei as músicas, montei equipe, eu dirijo esse mix de teatro com literatura, com rock and roll, né? É um mix de artes ali, né? E diferente dos outros trabalhos, ali é Gabriel Braga Nunes, não é um personagem. Não tem um personagem, exatamente. E é fazendo um Shakespeare em primeira pessoa, né? Porque o sonetos é o Shakespeare por ele mesmo. Não, e as peças de Shakespeare, claro, são famosas no mundo inteiro, mas acho que as pessoas não têm nem noção, conhecimento, que ele deixou mais de 150, não é? Sonetos, 154. poemas. 154. Exato. E você pegou alguns, fez um recorte, pegou alguns e musicou, colocou Exato. a música em cima do sonetos e você canta em inglês, é original. No inglês arcaico, né? antigo. É. E hoje em dia faço projeções também com os sonetos traduzidos, para que não fique muito hermético, né? Para que se saiba o que a gente está cantando, o que está acontecendo ali. E tem até pequenas cenas, né? Hoje em dia é um híbrido de teatro, literatura e rock mesmo. E cinema, porque tem uma coisa... Uma projeção. Concepção audiovisual também. Você toca instrumentos? Toco guitarra. E guitarra. É. Isso desde menino? Desde menino, Mas peguei de volta agora, na última década, que tenho estudado mais. Mas, enfim, não sou guitarrista, não sou cantor. É um trabalho de autoria mesmo, sabe? É mais essa parte do inventor, né? De fazer uma coisa por minha conta, né? Porque como ator a gente sempre depende de uma equipe, de uma produção, de um conjunto de coisas aí, né? Como músico eu sinto que o artista pode ter mais liberdade, né? Ser mais autônomo, mais independente. Aliás, acho que autonomia é a palavra mais forte, assim, atualmente para mim aos 53, sabe? Tá trabalhando nas artes cênicas é uma coisa que me dá uma autonomia artística e de produção também, que eu prezo muito. Além dessa peça de teatro e desse show, eu faço um espetáculo também com a companhia Estúdio 3 de dança, ali na Alameda Franca, companhia da Verinha Laffer. E é um espetáculo maravilhoso, chama Outros Tons, sobre a parte sinfônica da obra do Tom Jobim. A gente já apresentou na Sala São Paulo, no MASP diversas vezes, e é uma companhia que funciona com repertório. Então é um espetáculo que segue vivo e a gente deve fazer ainda. Acho que esse ano não, mas no ano que vem a gente deve voltar a fazer também. Já tem agenda, né, Gabriel? Então, assim, nas artes cênicas, eu estou na dança, né, porque comecei a fazer aulas de balé clássico nessa companhia Estúdio 3. Estou no teatro com o espetáculo Filho, no Teatro Vivo, e com esse show, Logo a Escuridão Vem Nos Fazer Descansar. Agora, desculpa te interromper, mas antes até desse espetáculo musical, eu te vi em um musical, A Noviça Rebelde, que você, a Noviça Rebelde, né, bárbaro, que você fez também. Tinha a Larissa Manoela, não tinha no elenco? Quem que tinha, né? Tinha e a Luísa Lapa, foi lá que eu conheci. A Luísa Lapa também, é verdade. A Luísa agora que está em Titanic, né, Ju? Titanic, maior sucesso. Tá em cartaz lá no Teatro Sabesp Frecaneca, né? Ah, que bacana. Então você conheceu o trabalho da Luísa lá em cena. Fazendo a Noviça Rebelde, em 2017, se eu não me engano. Que bacana, que legal. Agora, Gabriel, não posso deixar aqui também de falar, não é? Os últimos 3, 4 convidados que sentaram aqui, aí onde você está, falaram do seu pai, não é? Com muito carinho. Bom, seus pais dispensam apresentações, né? Regina Braga, baita atriz, gigante, e Celso Nunes também, um grande diretor, ator também. E olha que coincidência, não é? Ana Lúcia Torre, depois Carmo Dalla Vecchia, a Júlia Lemetz, e todo mundo falando, depois até te mando os links das entrevistas, falando com muito carinho, não é, da oportunidade, de como o seu pai acolheu, que recebeu na direção, que foi o Celso responsável ali por dar um direcionamento na vida ali, sabe, ator início de carreira, tem os seus medos, tem as suas questões todas, e o Celso foi direcionando, né. Queria saber o seguinte, você já comentou aqui que a Maria bate o texto com você, te ajuda nos ensaios, vai te prestigiar, te assistir. Como era essa relação você com seus pais, né? Com a Regina e com o Celso? Ia muito nas coxias, nos bastidores, nos estúdios, acompanhava de perto? Muito, Danilo, muito, muito, muito. Desde os anos 70, né? Eu nasci em 72. Já ali numa primeira infância eu tenho lembranças remotas de bastidores da cena teatral de São Paulo, assim. Muitas vezes a gente dormia nos camarins esperando acabar o espetáculo, depois acompanhava os jantares no Gigeto antes de voltar para casa, dormia nas cadeiras do Gigeto ali, do Piolim, né? Era uma coisa, foi uma infância muito, muito ligada a teatro, né? Também os anos 80 também, já jovem, pré-adolescente também.
Então isso tem uma influência muito grande, né? O contexto dessa educação, assim, interfere muito, né? E eu sempre me perguntei se o meu interesse pelo teatro, o quanto disso era meu ou era cultural, era pela minha... Mas não tem como separar, né? A coisa é assim mesmo, né? E é interessante isso com os nossos filhos, né? Como você tenta manter uma independência nas escolhas, né? Sem influenciar muito, né? Tentando que a criança entenda sua verdadeira vocação, né? Mas a gente tem influência inevitável, né? E meus pais, assim, quando eu comecei a fazer teatro com 12, 13 anos na escola, foram muito queridos e muito presentes, e deram muita força e sempre me apoiaram demais, sabe? Na época do vestibular, foi incrível, assim, a força que eles me deram. Agora, meu pai percebia muito claramente o meu entusiasmo pelo rock and roll, e ele nunca deixou de sublinhar isso, sabe? Ele muito criterioso, soube enxergar que o rock and roll pulsava forte naquele jovem adolescente ali também. E ele falou, você tem certeza, meu filho? Sabe? Porque eu já tinha banda nessa época, tocava em bares e tal. Você teve umas 4 bandas, não teve? Tive diversas bandas ao longo da vida, assim. Foi sempre uma coisa que eu gostei muito de fazer, né? Agora, esse trabalho, essa banda que tenho hoje, com o Eduardo Barreto, Rafael Stanguini, Bruno Galhardi, Rony Almeida e a Luísa, é pela primeira vez uma banda autoral. Então, para mim, tem um significado muito especial. Sabe? Eu falo disso com a boca cheia porque realmente eu considero talvez o trabalho mais importante da minha história. Porque antes eram covers. Ou até autorais, mas autorais de banda, não exatamente minhas. Ah, sim. Entendeu? Dessa vez eu tenho realmente um trabalho que tem a minha assinatura. E tem uma entrevista do seu pai falando que se surpreendeu, né? Porque você fez artes cênicas na Unicamp. Exato. Foi isso, né? É. E seu pai trabalhava na... Ele fundou a escola de teatro da Unicamp. E aí ele viu minha mãe foi professora durante vários anos. Ele viu teu nome lá na lista, né, Gabriel? Exato. Fazendo vestibular. Foi mó barato. Mas quando eu entrei, eles já estavam saindo, estavam se afastando. Mas Em então, 1990 eu entrei na Unicamp, nas artes cênicas. É uma escola fantástica. Inclusive, ontem o Reinaldo Santiago foi assistir o espetáculo, foi meu professor na faculdade, foi um orgulho tê-lo lá na plateia. Fiquei muito feliz. Mas então você curtia esse ambiente de ver os atores, de ver a representação, os personagens. Não é que era chato acompanhar o trabalho do pai, da mãe. Pelo Você curtia contrário, isso? o teatro fazia toda a diferença. Eu achava maravilhoso. Eu achava os atores seres superiores, assim, sabe? Eu admirava eles achava uma coisa fantástica, assim, a humanidade, o grau de atenção que eles tinham entre eles e conosco, com as crianças, sabe? Sempre me chamou muito a atenção, assim, a humanidade e como eram engraçados, divertidos, pessoas interessantes. Acho que isso. Os atores me pareciam pessoas mais interessantes que as outras. Depois você vai descobrir que não necessariamente, né? Mas na minha cabeça de jovem era um pouco assim, sabe? E quem é da época do Unicamp lembra das performances no bandejão, né, Gabriel? Várias, bárbaras. Pode falar aí. Tem mensagens de carinho aqui, estamos recebendo, conversando com o Gabriel Braga Nunes, que está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Vivo, com o espetáculo Filho. E a gente também está trazendo algumas curiosidades da vida, da carreira. O Laureano Arantes Neto está relembrando aqui um personagem, não é? Terra Nostra. Está reprisando. Que está reprisando. Luiz Augusta também falando de Terra Nostra. A Maria de Fátima Alves mandando um beijo. Claudinei. Quem mais aqui no nosso chat do YouTube? Estamos com imagens ao vivo. O ouvinte pode entrar aqui em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e acompanhar ao vivo o Gabriel Braga Nunes. A Kátia, a Cida Luzumira, tem mensagens no nosso WhatsApp, que é o 11 99904 8756. Denise Corrochano. Que chique o Gabriel, super ator. Ela já assistiu o pai e diz aqui, o filho deve ser excelente também. É sim, viu, Denise? Esse programa aí para vir a São Paulo, se eu bem me lembro, você é de São Caetano, não é isso, Denise? Me ajuda aqui, porque é memória. Mas esse programa para vir a São Paulo, temporada até 7 de dezembro. 7 de dezembro dá tempo e é de quinta a domingo. É bom ter um teatro quinta-feira, né, Gabriel? É ótimo. É ótimo de quinta-feira, eu gosto. E segunda, terça e quarta eu fico em casa triste porque não pode ir pro teatro. E aí a Denise ainda complementa aqui, o Gabriel é compositor também, tem esse outro trabalho na música que a gente deu uma pincelada aqui, viu? Tem mais mensagens, quem que escreve aqui? A
Estefânia e Maria Edith também mandou mensagem. Danilo, parabéns pela entrevista. É a Cida da Vila Alpina. A gente vai registrando a Cida Luzumira também. A Maria Aparecida Félix deixou um recadinho. Bom dia, Danilo, eu estou aqui também. Obrigado a todos os ouvintes que estão participando conosco, né? Obrigado tanto no mesmo. WhatsApp, no 11 999048756, como no nosso YouTube, não é? Agora, o Gabriel, você então começa, depois, né, da faculdade e tudo mais, você começa o seu marco zero ali, teatro. Sim. Teatro. Sim. Logo que me formei, eu fiquei num núcleo de pesquisas chamado LUME, lá da Unicamp. Fiquei ali durante poucos anos e depois resolvi experimentar o audiovisual. E aí fui para o Rio de Janeiro fazer curso de audiovisual. E logo entrei na televisão. Inicialmente pelo SBT, que na época tinha um núcleo incrível do Newton Travesso, com o Rancoleta fazendo elenco. Era bárbaro. Eu estreiei ali numa novela chamada Razão de Viver, em 1996. 3 anos antes de já estar na Globo, na minha segunda ou terceira, fazendo Terra Nostra. Eu tinha 27 anos ali. Foi 99 para 2000, mais ou menos. Engraçado que se você divide 53, dá mais ou menos... Você divide esse homem que temos aqui por 2, dá aquilo ali que a gente pode ver no reprise de Terra Nostra. Para mim é curiosíssimo ver aquele... Porque então você tinha metade ali, é isso? Você tinha mais ou menos 27 anos. Metade da vida. Você estreou no SBT, que era a novela Razão de Viver. E aí depois você foi para Record. Eu fiz uma novela curta na Record, ou uma série longa, eu não lembro, eram acho que uns 80 capítulos e tal. Por Amor e Ódio. Com Atílio Ricó. Mas era um outro momento da Record que não tinha nem estúdio, era só locação, era um outro momento, assim. Daí eu fui para Globo fazer uma novela da Adelaide, que era o remake de Anjo Mal, que foi um grande sucesso. E dali engatei Terra Nostra. E aí fez vários... Desculpa, no meio disso eu fiz um espetáculo com minha mãe, que era A Margem da Vida, do Tennessee Williams, que foi um sucesso incrível, era um personagem que eu amava também, que era o Tom. Foi um momento muito especial. Mas no teatro? No teatro. No teatro. Nesse intervalo, né? Teatro FAAP, e depois fomos para o Rio de Janeiro. Porque na televisão aí você emendou alguns trabalhos na Globo, né? Anjo Mal, Terra Nostra, o Gaúga, Estrela Guia. Aí começou uma série de novelas. Uma novela que para mim marcou muito, que eu gosto, que tem uma lembrança muito carinhosa, que era O Beijo do Vampiro. Era bem divertida essa novela, bem diferente. 2002, né? 2003, novela por aí. da Sete. Da Sete? Da Sete. Antônio Calmon. E aí Senhora do Destino, não é? E aí... A primeira fase do Senhora do Destino. Nossa, essa foi super legal também. Eu adorei. Aí período depois volta para Record, aí ficou bastante tempo na Record. Aí eu fiquei 5 anos na Record e emendei 5 novelas lá, uma atrás da outra. Tem Os Mutantes, o Lauro César Cidadão Muniz, Brasileiro. que é um escritor que eu admiro demais. Fiz 2 novelas dele incríveis. Cidadão Brasileiro e Poder Paralelo. Foi muito bacana. Marcílio Moraes também, essas mulheres. Tenho boas lembranças. E eu não posso deixar também de falar, né? Você sempre lembra desse personagem, mas eu queria até te perguntar. Bom, tô falando de Insensato Coração, que você ganhou todos os prêmios, né? A repercussão Braga, que Denis teve. Carvalho. A repercussão que teve o Leonardo Brandão, né? O Léo nessa novela. Queria saber o seguinte. Com direito à trilha de Rolling Stones, cantado pelo Frejá, era um orgulho para mim, Satisfaction. Queria saber o seguinte, quando um personagem, né, de novela como esse repercute tanto e às vezes fica até maior do que a novela, e não são com muitos que isso acontece, né? Por exemplo, Odete Roitman, Beatriz Segal na primeira versão de Vale Tudo, a Carminha da Adriana Esteves, a Nazaré da Renata Sorrah, entre outras, né? Viúva Porcina, a gente vai lembrando aqui de alguns que depois fica aí, né? Vira meme, continua, as pessoas continuam falando, às vezes a gente fala do personagem, não fala da novela. Interessante. Você considera isso um gol ou não? Você considera ali mais um trabalho, mais um papel? Como que você vê o tamanho que esse personagem ganha depois, a vida que ele tem? Esse foi um gol, né? Esse foi um gol. Esse aí foi uma coisa especial mesmo que aconteceu. A dramaturgia era fortíssima. O Gilberto tinha uma esperteza, um talento fabuloso, assim. E o Denis e o Vinícius Coimbra, aquela equipe ali foi um acerto. Não é exatamente um gol meu, sabe? É um acerto conjunto, né? Parece que tem uma série de fatores que... Tanto que a gente não tem fórmula de sucesso, né? Até hoje, você vê, as novelas têm tantos anos de existência e você não tem a fórmula de sucesso. Né? Você não consegue emplacar 3 sucessos seguidos. Não consegue.
é dinâmico, depende de uma série de fatores circunstanciais. E quando isso acontece na vida da gente, isso é mó barato, né? Porque é uma sensação de completude, assim, muito boa, né? Quando você consegue comunicar forte através de um personagem, né? Isso é uma coisa, acho que é das coisas mais bonitas e sublimes da profissão, né? E a gente tem na vida, vamos dizer assim, numa carreira de sucesso, 3 ou 4 momentos assim, né? Não é todo dia, mesmo numa carreira de sucesso, é de vez em quando que se emplaca um personagem assim, né? Eu já ouvi uma entrevista você dizendo que na televisão, nas novelas, você, por conta do dinamismo, cenas, histórias, locações, você já contracenou com onça, não foi? Não foi? Com uma onça? O que foi? Foi, né? Amor eterno amor. Era dificílimo. Não tinha tido isso na escola. E você falou do dinamismo, né? Mas, claro, no teatro você tem trabalhos importantes. É que são linguagens diferentes. Acho que até é injusto comparar, não é? Uhum. É outra história, né? E é curioso como eu, formado em teatro e assim, o que me levou para a profissão de ator sempre foi o teatro. Eu nunca fui espectador de televisão, nunca me liguei muito em televisão, nem como espectador e nunca tinha pensado em fazer, sabe? Depois que eu me formei, comecei a trabalhar, é que foi olhando para o audiovisual, para o cinema também não, nunca me chamou muito a atenção, sabe? Comecei a olhar para aquilo e falei assim, deixa eu experimentar. Já com 20 e poucos anos, entendeu? Não era um sonho meu. Meu sonho estava mais ligado a teatro e a rock, essa coisa da performance, das artes cênicas, sabe? Mas o audiovisual foi me interessando gradativamente, eu acabei me apaixonando por isso e tendo uma história ao longo de 2 ou 3 décadas até mais ligada ao audiovisual do que as artes cênicas, né? As cênicas eu fui retomar agora, depois da Covid na vida. E nas telonas, recentemente, você fez o Doc Street. Foi bárbaro, com Hugo Prata e com a Isis. No filme Ângela, né? Foi muito legal. Foi muito legal esse trabalho. Adorei também. São vários trabalhos, né? Na música, no teatro, no cinema. Deixa eu lembrar mais um aqui. Claro, em por 2000 favor. e poucos, eu fiz um espetáculo chamado K2, dirigido pelo meu pai. Foi um momento também muito legal. Assim. Thales. Exatamente. Porque a gente mudou. A gente chamava por um apelido. Exatamente. Eram 2 alpinistas no alto da montanha K2, sofriam um acidente e tinham um impasse ali o que você faz? Se só um pode descer, qual dos 2 desce? E aí vira uma situação meio Sartre, assim, meio entre 4 paredes, ali no alto de uma montanha, 2 alpinistas. Era uma peça interessantíssima. E a experiência de ser dirigido pelo meu pai foi maravilhosa também. Você falou aqui ao longo da entrevista, né, do trabalho muito emocionante que você fez com sua mãe, e agora a direção do seu pai, não isso. Como que isso funciona para você? Porque o Léo Stefanini, que é o seu diretor aqui no espetáculo, já esteve aqui no programa várias vezes, junto do pai, do Fulvio Stefanini. Dirigiu o Fulvio super bem, o Fulvio está maravilhoso no espetáculo. Em vários espetáculos, não é? Bom, e aí eles têm, né, a visão deles ali, a opinião, e que daí o Fulvio fala, não, eu como ator respeito o diretor, ali é o diretor, não é o meu filho, né? Como que funciona para você, Gabriel? Também é mais ou menos isso, você consegue separar as coisas? Eu não trabalhei tanto quanto eles, né? Eu tive uma única experiência. 2 experiências ali, uma com sua mãe e com seu pai. Uma com a mãe e uma com o pai. Olha, via de regra, o que acontece é que o teatro une muito as pessoas. A gente fica muito cúmplice, né? Eu posso dizer que foi o momento, talvez, em que eu mais me aproximei deles, sabe? O teatro nos deu um grau de aproximação que a vida muitas vezes não dá. Isso é barato, né? Não precisa dizer mais nada. E Regina Braga, mamãe de Gabriel Braga Nunes, que também está em cartaz, né? Ela esteve aqui, fazendo maior sucesso. Ela veio aqui? Para falar de São Paulo, mas isso já tem alguns anos, né? Tá. Já tem 2 anos, eu acho, não? 2 anos? Talvez. Acho que 2 anos, né? Como passa, né? O tempo a gente perde um pouco a referência, mas ela para falar daquele solo, daquele monólogo, que na verdade não era bem um solo, tinha banda, tinha os músicos ali, né? Que se chamava São Paulo. Mas agora a Regina Braga está em cartaz com Senhora dos Afogados, também levando todos os prêmios, né? A repercussão lá no Teatro Oficina. Isso. Naquele templo também, naquele palco, né? Com a Leona Cavalli, com a Lígia Cortez, com a Júlia Gam, um super elenco, né, Gabriel? Um espetáculo maravilhoso, né? Fazendo um sucesso incrível. Já está na, acho que 4ª temporada, uma coisa... Tá uma alegria para ela tá muito feliz. Adora fazer o personagem, adora o elenco, o pessoal da Oficina. Está sendo uma onda esse trabalho. Minha mãe está muito feliz. Você sabe que eu falei para sua mãe aqui em entrevista que eu, nasci em São Paulo, mas passei muitos anos em Sorocaba, não é?
E fui ter o contato mesmo com o trabalho da sua mãe de perto, de vê-la em cena, numa dessas viagens que eu vinha para São Paulo para consumir arte, cultura, maratonava em todos os espetáculos e conheci de perto o trabalho da sua mãe já tarde, mas aquela história, né? Antes tarde do que nunca, né? Mas foi com um Porto para Elizabeth Bishop. É lindo, né? Lindo, que ela fazia ali no Teatro Eva Hess, que fechou, fiquei sabendo que vai voltar agora, alguma coisa acho que de YouTube, Teatro YouTube, não sei ainda como que vai voltar ali o teatro, mas era bem gostoso, bem aconchegante, e é isso, são espetáculos que marcam, né? Nunca me esqueço desse momento ali, do cenário, me lembro do cenário, ainda hoje, né? De um Porto para Elizabeth Bishop, e depois, claro, acompanhei com frequência, né, os trabalhos da sua mãe, mas é isso, né, Gabriel, a Júlia Lemertz que esteve aqui, e a gente falou bastante sobre isso, porque tem a Lília, né, e a comparação, e o pai também, o Linneu, aquela comparação. Eu trabalhei com o Linneu. Trabalhei com o Linneu em Calígula, em 1990. No teatro. Montagem com o Edson Celulari. E aí a gente estava falando justamente sobre isso, acho que não dá para comparar, não é? Você, apesar de ser filho de dois grandes atores, diretores, Regina Braga e o Celso Nunes, você seguiu a sua caminhada, não é? Com o seu esforço, com o seu trabalho, com as suas referências, e aí foi na música, como a gente já falou bastante, no teatro, no cinema, na televisão, os personagens marcantes. Então, claro, as referências tá aí, o DNA tá aí, mas você seguiu a sua carreira independente dos seus pais, né? Porque foi bastante para televisão, né? Que não é exatamente a deles, né? Minha mãe fez algumas novelas, mas bem menos do que eu, né? E o rock também, o rock é completamente por minha conta e risco. Tem mais mensagens aqui, o Walter Lima falando que conheceu o Celso Nunes dando aula na EAD. É isso? Na Escola de Arte Dramática, na USP. Grande professor também, tá te mandando um abraço. A Cida falou aqui, gosto muito da novela Amor, Eterno Amor, do personagem dele. Quem mais aqui que nos escreveu? João Batista Gomes, mandando um abraço. O Ronaldo, estamos na audiência, um forte abraço a todos. Bom, na reta final aqui do programa, eu quero reforçar mais uma vez o serviço, porque é a chance, é a oportunidade de conferir de pertinho mais um trabalho do Gabriel Braga Nunes nos palcos, de quinta a domingo. É a peça O Filho, no Teatro Vivo, até 7 de dezembro, quinta, sexta e sábado, às 20 horas, às 8 horas da noite, domingo mais cedo, às 18. Então hoje, ainda dá tempo de comprar o seu ingresso, viu? Eu sei que tá um tempinho aqui em São Paulo, um friozinho, uma chuva, mas dá tempo de entrar ali no simpla.com.br e comprar o seu ingresso. Se não der para ir hoje, dá para ir amanhã, ou então até 7 de dezembro. O Teatro Vivo, que fica ali na Avenida Dr. Chuck Zaidan, 2460, no Morumbi, e o perfil no Instagram é @ofilho.teatro. E do Gabriel, passar aqui também os contatos, porque todos esses projetos que a gente falou ao longo da entrevista, da música, da dança, a agenda em @Gabriel Braga Nunes Oficial, @Gabriel Braga Nunes Oficial. Tem ali os bastidores, as fotos, a divulgação, a temporada, os prêmios, tudo ali o ouvinte consegue, as fotos antigas, né, os personagens marcantes da carreira, tem de tudo ali, @Gabriel Braga Nunes. E também o link para compra de ingressos para o espetáculo. Ali, tá ali na minha bio. Isso, exatamente, no Simpla ali. Então, pelo perfil do Gabriel, você já consegue clicar no link que vai redirecionar, então, para o site, para o Simpla e garantir o seu ingresso. Deixar um abraço grande aqui para o Léo Stefanini, super amigo, para o Thiago também, que sempre me recebe muito bem. E no elenco, a Maria Ribeiro e o Andréas Trota. Andréas Trota, que compõe, né? Ela faz a mãe, o Gabriel o pai, e o Andréas Trota faz o filho. Baita trabalho também do Andrés, porque não é fácil, né, fazer esse personagem. É uma peça que eu tenho certeza que vai emocionar. A Neliane, parabéns aqui pela entrevista, não é? As novidades, as curiosidades de Gabriel Braga Nunes. Gabriel, brigadíssimo mais uma vez, sempre pelo papo, por dividir as novidades, né? Que bom que você está sempre com novos projetos para dividir aqui com a nossa audiência. A gente tem a chance de ver você em todas as frentes aí, né? Na dança, no teatro, na música. Brigadíssimo, viu, Eu Gabriel? que agradeço, Danilo. Uma alegria estar aqui com você, sempre uma conversa ótima. Posso só sublinhar uma última coisinha aqui? Por favor, imagina. É a minha parceria com Maria Ribeiro. Somos amigos há 3 décadas. A gente tem uma paquera antiga, assim, de trabalhar junto. E que bom que isso está acontecendo. E está acontecendo nesse contexto tão especial, com personagens tão fortes.
Obrigado, Léo Stefanini, por essa oportunidade. A Maria tava sem fazer teatro há um tempo, não tava? Há um tempo, Há um tempo, né? E a gente tinha vontade, a gente sempre intuiu que teríamos uma boa química cênica. Isso tá fabuloso, sabe? É um dos pontos que eu destaco desse espetáculo, é a química que a gente está encontrando em cena. E também a Thaís, que tá no elenco, né? Fabulosa atriz. Acho que esse elenco é um acerto, realmente. Luciano Schwab e Márcio Marinello. Gabriel Braga Nunes, então, em cartaz no Teatro Vivo até 7 de dezembro com O Filho. A gente tem